Olá, queridos alunos e alunas do curso de especialização em Direitos Humanos e Contemporaneidade. Iniciamos hoje a semana 2, em que vamos tratar do tema abordagem quantitativa e qualitativa em pesquisa. Cabe destacar que o objetivo dessa disciplina e desse conteúdo não é formar pesquisadores, é sim permitir que a boa formação de especialistas dê a esse especialista a capacidade de busca de conhecimento científico socialmente válido e de qualidade. No que se refere à pesquisa, se busca várias formas de classificação da pesquisa, ou seja, desse procedimento social que se refere à produção de conhecimento sobre o mundo físico ou o mundo social. Essa classificação tenta abordar a pesquisa na perspectiva de quanto à sua natureza, quanto à forma de abordagem, quanto aos seus objetivos e quanto aos procedimentos técnicos. Vocês podem observar aqui que, quanto à sua natureza, ela pode ser básica ou aplicada, quanto à forma de abordagem quantitativa ou qualitativa, quanto aos seus objetivos, exploratória, descritiva ou explicativa, e quanto aos procedimentos técnicos, há várias possibilidades, incluindo, inclusive, a perspectiva da etnografia, dos estudos de caso, da análise documental. Nesse tópico, há um elemento chamado pesquisa do tipo procedimento bibliográfico, ou seja, de elaboração a partir do material já publicado. Gostaríamos de comentar que a revisão bibliográfica não se refere necessariamente a um procedimento técnico. Ela deve ser entendida como uma fase preliminar necessária para a produção do que nós denominamos estado da arte sobre o tema, ou seja, o que já se sabe e o que não se sabe sobre o nosso tema de interesse. Com relação à abordagem quantitativa, é bom lembrar que ela é utilizada para medir e analisar as relações entre variáveis, especialmente produzir resultados que possam ser generalizados. O observador sabe o que procura, ou seja, de alguma maneira tem alguma hipótese prévia em que ele está testando essas relações entre variáveis, geralmente trabalha com amostra representativa, grande número de casos, e utiliza análise estatística, como questionários e formulários fechados. Esses resultados são descritos em tabelas e gráficos, e estudos estatísticos têm sido muito desenvolvidos desde o século XVIII, com a contagem de populações. Isso vai dar uma perspectiva de uma influência do Estado muito grande nas categorias que vão emergir a partir desse período, né? Quem é velho, quem é novo, quem é criança e quem é adolescente. Toda a construção social desses conceitos vai se dar a partir desse período, bem como a todo um avanço da sociologia quantitativa, da economia e da geografia. Como pensar a estatística? Descritiva ou analítica? A estatística descritiva é uma que nós vamos sempre defender em trabalhos de especialização, na medida em que uma boa análise de dados de uma organização ou de uma determinada realidade para a produção de planos de intervenção, por exemplo, são muito interessantes e já trazem grandes elementos. O importante é saber apresentá-los bem e objetivar bem essa realidade. E, por outro lado, a estatística analítica vai se referir aos estudos de correlação entre variáveis para buscar relações de efeitos, que veremos a seguir. Qual a diferença entre tabela e quadro? A principal diferença entre tabela e quadro é que as tabelas elas apresentam a síntese de determinadas variáveis quantitativas, índices e percentuais, por exemplo, ou seja, o número percentual de cada uma das categorias, enquanto o quadro se refere a uma apresentação de dados no formato de textos, em que você compara uma determinada organização e suas características conforme algumas categorias. As tabelas são geralmente abertas nas suas linhas e nas suas colunas, e o quadro geralmente é fechado. Isso é muito importante, portanto, ficarem atentos aos trabalhos que vocês lerão. Com relação à abordagem quantitativa, é bom lembrar que uma das principais formas de apresentação se refere às medidas de tendência central, como médias, moda, mediana, sendo que a média ela é muito utilizada, né? É a principal medida de tendência central, trabalhando inclusive os desvios padrões, e lembrando que a mediana é uma medida de localização do centro da distribuição de dados, podendo ser descritiva através de gráficos e tabela, e na estatística você pode trabalhar a distribuição dos dados e correlação a partir de alguns softwares. O Excel é muito utilizado, a gente recomenda esse aprendizado mínimo do Excel para digitação de bancos que podem ser exportados
para outros softwares, como o EPINFO, que é de uso público, o SPSS e o Stata. Com relação à abordagem qualitativa, ela incorpora a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, visa compreender a lógica interna de grupos, instituições e atores, quanto a valores culturais e representações, quanto às relações entre indivíduos, instituições e movimentos sociais, bem como ela também trabalha a perspectiva dos processos históricos, sociais de implementação de políticas públicas e sociais. Portanto, ela permitirá uma melhor compreensão desse processo, desse fenômeno que a pesquisa quantitativa não consegue fazer. Bem, na fase exploratória, é bom lembrar que é importante, desde esse momento, vocês pensarem em um tópico de investigação, ou seja, um tópico no qual você tem interesse, uma problemática, uma questão que pode ser importante na sua organização e que você gostaria de compreender mais do que já se sabe, o que não se sabe sobre esse tema. Para isso, nós recomendamos utilizar a internet como principal meio de busca, contudo, algumas dicas importantes. A primeira delas se refere ao uso do portal chamado Google Acadêmico. Se bem utilizado, ele vai trazer excelentes produções, ainda que não totalmente estudos indexados, mas nos traz uma visão geral sobre o tema. Então, eu fiz uma pequena incursão com as palavras-chave direitos humanos e sistema prisional, e vocês podem observar que podemos trabalhar a perspectiva do lado esquerdo aqui a qualquer momento, desde 2019, os estudos de 2019. Você pode criar alerta, colocando o seu e-mail aqui para receber todas as publicações sobre esse tema, e que vocês podem observar do lado direito aqui de onde vem essa produção. Vou lembrar que é importante saber essa produção porque aqui você vai claramente que é um documento PDF publicado pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás e aqui é um documento produzido por uma universidade privada. Então, vamos ficar atentos a essa questão da produção, de onde ela vem, tá bom? Há um outro portal muito importante que é o Cielo, então eu utilizei aqui duas palavras-chave, direitos humanos. Vocês podem observar que saíram na minha busca 394 trabalhos, tá certo? E na análise no portal do Cielo, que na verdade consolida um conjunto de revistas já indexadas, ou seja, que foram validadas do ponto de vista da revisão por pares, e eu recomendo também o uso do periódico da CAPES, né, que é muito interessante, que também trabalha com o Cielo e com o acadêmico. Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, esse estudo, na verdade, essa publicação na revista Direito e Praxis, os direitos humanos entre polícia e política, em que esse autor faz uma análise de um determinado filósofo, Jacques Rancière, sobre a Declaração Universal de 1948. Observem que é um provável ensaio, né, sobre esse autor e a contribuição deles para a compreensão dos direitos humanos da contemporaneidade. Outra estratégia que o Cielo faz, que é muito interessante, é vocês trabalharem como citar este artigo. Ao usar como citar esse artigo, vocês perceberão que há formas de copiar-colar o formato ABNT ou o formato Vancouver. Por outro lado, aqui temos um estudo, especialmente um estudo de abordagem qualitativa, o estudo produzido por Teixeira e Xavier, publicado em 2018, na revista Direito e Praxis, Santo Antônio de Guaporé, Direitos Humanos, Conflitos e Resistência Socioambiental, em que ele faz uma análise de Santo Antônio de Guaporé, uma comunidade quilombola, originária da colonização portuguesa no Vale do Guaporé desde o século XVIII. Aponta que atualmente encontra-se fortemente impactada pela criação e implantação da Rebio Guaporé em 82, e o trabalho analisa as relações da comunidade com os órgãos ambientalistas e o entorno colonizador que ali se instalou desde a década de 1980. Contudo, nesse resumo, eu gostaria de recordar que não há aqui um registro dos seus resultados e conclusão, que o que não deve ser indicado um bom resumo. Então, um bom resumo ele é uma carta de apresentação do trabalho. Então, de fato, faltou algo mais aqui que pudesse nos levar a lê-lo, tá certo? Lembrando que aqui você tem claramente também um modelo de como citar. Então, algumas definições importantes. Conceito.
são unidades de significação que definem formas e conteúdo de uma teoria. Portanto, o conceito é refinado e ele, na verdade, se refere a uma elaboração histórica e teórica já avançada, como, por exemplo, o conceito de capital em Marx, ou o conceito de hábitos em Bourdieu, ou de campo em Bourdieu, tá certo? Ou burocracia em Weber. Então, são conceitos que já estão mais avançados. Noções são ideias, uma ideia é um fenômeno, um processo elaborado, menos elaborado que o conceito, ainda não possui clareza suficiente para o status de conceito. As categorias são conceitos classificatórios, termos carregados de significação, em que a realidade é pensada de forma hierarquizada. Hipóteses são afirmações provisórias a respeito de determinado fenômeno em estudo. Serão testadas empiricamente e depois confirmadas ou rejeitadas. Os principais instrumentos de pesquisa qualitativa se referem desde a entrevista, a observação ou grupos focais. Os roteiros são muito importantes, que são derivados, obviamente, das suas categorias prévias. Então, aqui a gente tem um exemplo de roteiro aberto ou semi-estruturado. Por exemplo, no roteiro aberto, o tema da nossa conversa será saúde? Fale sobre isso. Ou na semi-estruturado, para você, o que é saúde ou doença? Portanto, o modelo semi-estruturado é mais utilizado porque ele dá conta de uma certa guia, mas dá liberdade ao entrevistado. No roteiro para observação, é importante apontar os aspectos a observar e na discussão do grupo, lembrar que o papel dos grupos focais é produzir debate de situações, problema e de categorias prévias. Portanto, o roteiro é uma lista de temas que desdobram os indicadores qualitativos de uma investigação e é sempre bem, como eu falei anteriormente sobre a pesquisa, então quem gostar de pensar a pesquisa no aspecto da entrevista, muito material já produzido sobre isso, bem como com respeito ao diário de campo, as gravações e os grupos focais. Defendemos muito gravações, com termos de consentimento livre e esclarecido, que se respeita ao anonimato e o direito do outro do não constrangimento do respeito a máxima beneficência e a menor maleficência, e essas gravações devem ser transcritas para permitir melhor análise. Com relação à análise do material qualitativo, há várias formas de análise. Uma das mais conhecidas é a análise de conteúdo, em que busca tratar o dado, o conjunto de materiais, com algumas construções temáticas, análise temática de conteúdo, ou também análise de discurso, trabalhar com a relação entre a fala e o seu contexto. Com relação às principais características das abordagens do ponto de vista comparativo, o modelo quantitativo, ou seja, a perspectiva de abordagem quantitativa, ela é centrada no pensamento explicativo, com a predição de leis e regularidades, em que as principais fontes de dados são formulários, questionários fechados, entrevistas estruturadas de experimentação, para produzir exatamente as variáveis, e essa análise é feita a partir das comparações numéricas, inferências estatísticas, usando tabelas, gráficos e quadros. Do perspectiva da abordagem qualitativa, ela tem como modelo de pensamento uma perspectiva compreensiva do mundo social, tendo, portanto, como principais fontes de dados a observação participante, a etnografia também, entrevistas semi-estruturadas ou não estruturadas, dinâmicas de grupo, histórias de vida, diários de campo, que vão compor um corpus de um conjunto de evidências que poderão ser, à luz de uma teoria, produzir um conhecimento novo. No que se refere a essa análise, ela vai permitir que o pesquisador participe na descoberta do significado das experiências vividas dos participantes e também da compreensão desse contexto. Bem, quantitativo ou qualitativo, é bom lembrar que nós aqui defendemos uma complementariedade entre as duas abordagens, tendo em vista já o avanço, a não necessária dicotomia entre eles, ainda que haja uma certa ênfase em muitas áreas do método quantitativo, porque de fato ele dá conta da magnitude dos fenômenos, essencial, e tem sido uma forma de legitimação tradicional desde o início da ciência tradicional que nós vimos, que é a quantificação, mas cada um dos dois fenômenos tem seu papel, seu lugar e sua adequação. Como considerações finais, gostaríamos de enfatizar que os números são uma linguagem, assim como as categorias empíricas na abordagem qualitativa também o são. Portanto, são duas formas de comunicação diferenciadas.
Cada abordagem pode ter seu espaço específico adequado, a questão central da cientificidade de cada uma delas é de outra ordem, é a da qualidade, e, portanto, essa complementariedade vai se dar através da triangulação de métodos para fortalecer essas evidências, e não é possível investigar os mesmos problemas sociais com os mesmos conteúdos, indiferentemente por métodos qual e quant. São abordagens de natureza diferentes e que se propõem a obter conhecimentos diferentes e complementariedades. Então, apresento aqui um conjunto de referências que vocês poderão buscar para melhor aprofundamento. Espero que vocês tenham boas leituras para iniciar sua caminhada em direção à definição do tema. Um abraço a todos. Obrigada.